Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de citologia, certo? E para isso a gente vai tentar relembrar alguns conceitos que a gente já viu sobre célula, né? A gente viu na aula passada que a célula ela é a unidade morfológica e fisiológica de todo ser vivo. Então, para ser considerado um ser vivo, tem que ter a presença de célula. Toda célula ela deve ser composta por membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Lembrando que esse citoplasma ele diferencia da célula eucarionte para a célula procarionte, bem como também os ribossomos. Os ribossomos numa célula eucarionte ele tem uma unidade maior, ele consegue ser uma organela maior, tá? E a presença do material genético DNA, que no caso das células eucariontes vai estar presente aí envolvido por uma membrana carioteca, e nas células procariontes ele está aí circular na região nucleoide, ok? E a membrana plasmática, que ela tem a mesma característica, tanto para a célula procarionte como para a célula eucarionte, certo? Então, quando a gente fala dessa membrana plasmática, a gente vai lembrar também de vários termos que também está associado à membrana, como plasmalina, membrana citoplasmática, certo? Então, são termos que também vai estar sempre envolvendo aí essa parte da membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem uma composição química, ou seja, ela é formada por constituintes químicos. Essa composição química se dá através de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, eu tenho três tipos de substâncias orgânicas presentes aí nessa composição química da membrana. Os carboidratos, na sua maioria, ele vai se encontrar associado a uma outra molécula, como no caso as proteínas, formando aí as glicoproteínas. No caso das proteínas, nós vamos encontrar as proteínas associadas, as proteínas periféricas e as proteínas integrantes. E os lipídios, na sua maioria, formado por fosfolipídio. Então, 90% da membrana plasmática é composta por lipídio. Desses 90%, 85%, 88%, vai depender muito daí, é formado por esse fosfolipídio. E apenas um pequeno percentual eu vou ter de colesterol, molécula boa, HDL, tá? O colesterol do tipo HDL. E com essa composição química foi criado o modelo do mosaico fluido. A gente vai lembrar da parte de artes. O que é um mosaico? É uma estrutura onde ele tem vários elementos com várias cores que formam ali uma única peça. No caso do mosaico fluido, eu vou ter a composição aí de carboidratos, proteínas, lipídios para formar a única peça. Então, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar nessa constituição no modelo do mosaico fluido uma bicamada fosfolipídica, onde eu vou ter o fosfolipídio com a cabeça hidrofílica, que tem afinidade com a água, e essa cauda hidrofóbica. A formação do glicolipídios, das glicoproteínas, percebam que os carboidratos eles vão estar sempre associados a uma segunda substância. As proteínas intrínsecas ou também integrante, as proteínas periféricas, certo? Então, sempre eu vou estar nesse estilo de modelo do mosaico fluido. Então, esse modelo do mosaico fluido, porque tem várias substâncias químicas. E fluido porque ele vai poder selecionar aquilo que vai poder entrar ou sair das nossas células, certo? Algumas células ela podem apresentar envoltórios externos a essa membrana, tá? Esses envoltórios externos ele pode ser do tipo glicocálice ou plasmodésmo. O glicocálice é uma estrutura exclusiva das células animais, tá? E ela vai servir de quê? De proteção, de reconhecimento.
E enquanto o plasmodesmo, ele vai servir principalmente para comunicação entre as células vegetais. Então, quando a gente fala de um envoltório externo, é algo que está presente na membrana, que vai facilitar aí uma comunicação, bem como também facilitar a situação de reconhecimento entre uma célula e outra, certo? Então, o glicocálise ela é exclusivo da célula animal e o plasmodesmo da célula vegetal. Porque vai ter a presença de plasmodesmo na célula vegetal. Principalmente porque na célula vegetal nós vamos encontrar a celulose, a membrana, a parede celular. E essa parede de celulose, ela vai hipermeabilizar as células de fazer comunicação entre uma célula e outra, tá? Então, com isso, o que é que vai acontecer? Ele vai criar pontes citoplasmáticas, onde vai haver passagem de substância de uma célula a outra. Essa membrana plasmática, nossa membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela não deixa passar todo tipo de substância. Ela seleciona aquela que pode passar ou não pelas células. Essa permeabilidade seletiva é justamente essa passagem de substância, onde ela pode ser através da membrana. Quando ela for através da membrana, ela pode ser do tipo transporte passivo. O transporte passivo ele tem como característica sair do maior gradiente de concentração para o menor, ou seja, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, eu vou ter sempre essa situação onde eu tenho um transporte passivo. E daí, esse transporte passivo ele pode ser por difusão simples, ele pode ser por osmose ou ele pode ser por difusão facilitada. Aí a gente precisa entender, a gente vai retomar essa parte aqui da composição, certo? O que é que acontece? Essa estrutura de composição da membrana, tá? Essa estrutura daqui, ó, de composição de membrana, ela vai ser de suma importância para a gente entender o tipo de transporte que vai acontecer. O que é que acontece? 90% da membrana ela é composta por lipídio. Se eu tenho 90% de membrana composta por lipídio, o que é que vai acontecer? O lipídio é uma molécula apolar. Então, só moléculas apolares é que têm essa facilidade de passar pela membrana, certo? Então, com isso, só moléculas apolares é que vai conseguir passar através da membrana. Lembre disso. Então, se eu tenho uma molécula apolar e ela consegue passar pela membrana, então ela vai passar por difusão simples, porque ela tem a mesma afinidade. Elas são moléculas hidrofóbicas igual à estrutura da membrana plasmática. Quando acontece a passagem de águas por uma proteína do tipo aquaporina, ou seja, é uma proteína de canal que vai interligar, se está passando água, então, osmose. Quando tiver uma difusão facilitada, então eu vou ter moléculas essenciais, como glicose, aminoácidos, proteínas, certo? Então, essas moléculas elas vão passar por uma proteína integrante. Então, essa proteína ela vai facilitar a entrada, ok? Então, veja que a composição da membrana, ela auxilia nesse tipo de transporte. Esse transporte ele pode ser ativo. Quando eu tenho um transporte do tipo ativo, eu vou ter realmente um transporte onde ele vai sair do menor gradiente de concentração para o de maior concentração. E com isso ele vai gastar energia. É como se eu estivesse nadando, remando contra uma maré. Então eu vou ter que precisar gastar energia para chegar ao meu objetivo. E o transporte ativo ele se caracteriza isso. Então, quem é que vai passar pelo transporte ativo? Qual é o tipo de proteína, qual é o tipo de substância que vai estar passando aí no transporte ativo? Principalmente as substâncias iônicas, os sais minerais. Então, a gente vai lembrar principalmente das bombas, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio e magnésio. A contração muscular, ela requer gasto energético, cálcio e magnésio. O impulso nervoso, ela requer
a polarização e despolarização da membrana. Então aí tem um impulso, para que aconteça um impulso nervoso, ele vai requerer o quê? Justamente a passagem dos íons de sódio e potássio. Então a bomba de sódio e potássio. Então todos esses mecanismos ele utiliza ATP como gasto de energia para que aconteça aí a polarização e despolarização da membrana, como no caso acontece aí nos nossos neurônios. E ele pode ser, essa passagem de substância, ela pode ser por envolvimento ou captura. Como é que acontece esse envolvimento ou captura? Ele pode ser do tipo endocitose, endo para dentro da célula, certo? Quando ele for por endocitose, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser por fagocitose, que no caso da fagocitose, a célula ela vai projetar pseudópodes, falsos pés, para capturar o alimento sólido, tá? Fago, partícula alimentar. Então ele vai capturar aquele alimento sólido e envolver para dentro da célula, onde vai formar o fagossomos. Ou ele pode ser também por pinocitose. No caso da pinocitose, esse alimento está diluído, tá? Ele está diluído em água e a célula, a membrana, ela vai formar canaletas, tá? Vamos imaginar que aqui meus dedos sejam essas canaletas. E esse alimento, quando passar, ele vai absorvendo, formando aí os pinossomos dentro da célula, certo? E depois que esse alimento chega, a atuação de quem? Dos lisossomos, para fazer a digestão. Aquilo que foi digerido já vai ser absorvido pela célula. Aquele resto de alimentar, a defecação alimentar, ela vai ser por meio da exocitose, ou também conhecido como plasmocitose. Existe outro tipo de endocitose, que é a endocitose por reconhecimento de membrana. Aí a gente vai voltar agora para a estrutura aqui do modelo do mosaico fluido. O que é que acontece com essa estrutura do modelo do mosaico fluido? Eu tenho aqui glicoproteínas, que tem função de reconhecimento. Então, ela reconhece aquelas substâncias que vai poder entrar ou não na célula. No caso, quando eu digo que eu tenho uma endocitose por reconhecimento, então ele vai reconhecer a substância, fazer a abertura da proteína para que essa substância entre na célula. Isso acontece muito nas sinapses, onde os neurotransmissores, eles são passados através de reconhecimento por endocitose, por reconhecimento de membrana, certo? E aí a gente tem a exocitose, que é justamente levar para fora da célula aquilo que não é essencial para ela, ou seja, aquilo que precisa ser eliminado, certo? Então, olha, a membrana plasmática ela é formada totalmente por carboidratos, lipídios e proteínas. Dentro dos lipídios, o principal, o fosfolipídio, que é onde vai montar o modelo do mosaico fluido, que é a bicamada fosfolipídica. Nossa membrana ela é do tipo, ela é seletivamente permeável, então ela seleciona aquilo que pode entrar ou não nas nossas células, utilizando aí a passagem de substância, que pode ser através da membrana ou por envolvimento ou captura. Quando ela for através da membrana, transporte passivo a favor do gradiente, sem gasto de ATP, certo? E o transporte ativo, ele se caracteriza por gasto energético, gasto de ATP. No caso do endocitose, tanto fagocitose como pinocitose, bem como também por reconhecimento, por estruturas de reconhecimento, todos eles vão exercer também um pequeno gasto energético, até porque vai ter uma mudança na estrutura da membrana. Então, requer gasto de energia. E a exocitose, que é a eliminação de substâncias aí que estaria na célula, substâncias indesejáveis, tá? Então, é a defecação da célula. Gente, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo,
certo? E na próxima aula a gente vai ver principalmente a parte total de bioenergética. Então, até a próxima aula.